Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 25. E a palavra do Senhor diz assim: Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, diante dessa palavra que acabou de ser proclamada, o Senhor quer e deseja nos alertar hoje sobre o grande risco da traição. Diante dessa leitura que nós acabamos de ouvir, nós podemos acompanhar neste dia o relato da traição de Judas sob o ponto de vista do evangelista São Mateus. São Mateus, que era cobrador de impostos e abandonou toda a sua riqueza para seguir Jesus na pobreza. É interessante que São Mateus ele coloca em relevo justamente o apego de Judas Iscariotes pelo dinheiro. Escreve São Paulo a São Timóteo que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Perceba, meu irmão, minha irmã, o risco que se corre quando nós começamos a se apegar ao dinheiro. Quando nós começamos a fazer do dinheiro o nosso Deus, a fonte de toda a graça na nossa vida. Perceba que o dinheiro, ele é abençoado por Deus. Quando nós usamos de forma santa, de forma correta, ele se torna bênção de Deus. Mas quando deixamos que aquilo suba para a nossa cabeça, quando nós deixamos que o dinheiro nos domine, roube de nós a nossa liberdade, nós acabamos cometendo um pecado da idolatria. E mais do que isso, nós começamos a abandonar Jesus. É interessante como muitas pessoas vivem em torno do dinheiro, quantas pessoas são apegadas ao dinheiro e muitas vezes, por serem apegadas ao dinheiro, acabam perdendo a graça de terem em sua vida o verdadeiro tesouro que é Jesus Cristo. A avidez de Judas pelo dinheiro vai levá-lo a abandonar o único tesouro pelo qual valia a pena dar a vida. Interessante que muitas pessoas hoje acabam com a sua vida, acabam com a sua saúde por conta de dinheiro. Tem pessoas que hoje não vão mais à igreja, por quê? Porque eu preciso trabalhar. Ah, mas você sabe, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Tem pessoas que se matam o domingo inteiro para ganhar R$50 fazendo hora extra. E deixa de estar com a família, deixa de estar na igreja, deixa de participar da Santa Missa, deixa de comungar o corpo e sangue de Cristo por causa de R$50. Então, ou seja, assim como Judas, as pessoas optam por ficar com o dinheiro, abandonando o único e verdadeiro tesouro que valia a pena ter, que é Jesus Cristo.
Veja que o dinheiro havia cegado os olhos de Judas. Não somente fisicamente, mas espiritualmente também, porque Judas estava constantemente com o maior tesouro da face da terra e ele não se deu conta, se deixou consumir pelo dinheiro, se deixou se dominar pelo apego ao dinheiro e não percebeu que estava ao lado da maior riqueza entre o céu e a terra. E ele preferiu ficar com o dinheiro. Mas como nos ensina São Paulo, na verdade julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo. Interessante que Paulo fala aqui, por ele tudo desprezei. Infelizmente algumas pessoas o desprezam por tudo. Perceba o paralelo. De um lado nós vemos São Paulo dizendo que tudo desprezou por conta de Jesus, para estar com Jesus, para ter Jesus. Muitas pessoas hoje o desprezam para ter dinheiro, para ter casa, para ter trabalho, para ser bem-sucedido. Veja o oposto das realidades. Assim, guiado por suas próprias motivações e escolhas, Judas toma uma decisão livre, rejeita completamente o Evangelho e escolhe o dinheiro, e isso o conduzirá a um fim terrível. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Por quê? Porque este valor é simbólico. Essas 30 moedas de prata, ela tem um valor simbólico, pois segundo o Êxodo, capítulo 21, versículo 32, este é o valor de um escravo. Ou seja, era como um escravo que Jesus passou a ser para Jesus. Olha que profundo isso. Judas tratou Jesus como um escravo. Judas traiu seu Senhor como se fosse um escravo. Judas vendeu o Senhor da sua vida como se fosse um escravo. E perceba que muitas vezes, assim como Judas toma uma decisão livre, rejeita completamente o Evangelho e escolhe o dinheiro, infelizmente hoje se prega muito em muitos lugares um Evangelho de prosperidade. Meu irmão, a Bíblia não fala disso. Ah, mas no Antigo Testamento nós somos cristãos, é de Cristo para frente. Eu não conheço nenhuma passagem que Cristo prega prosperidade. Eu não conheço nenhuma passagem que Cristo falou assim, ó, você vai ser bem sucedido, você vai ter uma casa, um carro, eu vou abençoar a tua vida financeiramente de uma forma tremenda. Não, Jesus foi muito claro, se você quer me seguir, toma sua cruz e me siga. A proposta de Jesus é, se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de cruz. Você entende isso? O Evangelho é um Evangelho de cruz. Infelizmente, hoje, nas igrejas, de um modo geral, não se fala mais sobre cruz, não se fala mais sobre renúncia, não se fala mais sobre buscar as coisas do alto e se desapegar das coisas do mundo, das coisas de baixo, principalmente o dinheiro. Ah, mas quer dizer que eu não posso ganhar bem? Pode, mas viva como se não ganhasse. Ah, mas quer dizer que eu não posso ter minha casa? Pode, viva como se não tivesse. Ah, mas quer dizer que eu não posso comprar um carro? Pode, viva como se não tivesse. Nós temos que voltar o nosso olhar para o alto, porque se nós deixamos que isso ganhe território no nosso coração, nós começamos a fazer como Judas, começamos a trair Jesus e mais do que isso, começamos a tratar o nosso Senhor como nosso escravo. E aí nós queremos orar. Por que eu digo isso? Porque infelizmente muitas igrejas pregam um evangelho de prosperidade. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Olha, Deus está virando a chave, tá abrindo, vai cair bênção do céu. Tudo bem, isso é maravilhoso, sim, mas não é essencial na nossa vida. O essencial na nossa vida é conversão, é santidade, é renúncia, é buscar as coisas do alto, é abraçar a sua cruz e seguir Jesus. Quando nós pregamos o evangelho de cruz, as pessoas já se sentem desconfortáveis e não querem mais voltar. Por quê? Porque estão acostumadas a ouvir um evangelho light, estão acostumadas a ouvir pregação de prosperidade, estão acostumadas com pregadores coach, pregadores motivacionais.
E aqui eu abro um parênteses e fecho. A igreja não precisa de pregador motivacional. A igreja precisa de profetas que proclamem e anunciem a palavra de Deus como é na íntegra, sem tirar uma vírgula, sem amaciar nada. Jesus foi muito claro quando Pedro perguntou: Senhor, e nós que deixamos mulher, nossa casa, nossos ofícios, o que nós ganharemos? E Jesus falou o quê? Você ganhará 100 vezes mais, não nessa terra, mas lá no céu. Ou seja, Jesus não está prometendo prosperidade para ninguém. Jesus veio anunciar o reino dos céus. Não veio anunciar casa própria, não veio anunciar carro próprio, não veio anunciar uma vida financeira próspera. Não, Jesus veio anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus só entra santo. Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, o reino de Deus só entra pela renúncia, só entra pela conversão, só entra pelo abandono das coisas do mundo, optando as coisas do alto. E eu preciso me perguntar, quem tem sido o Senhor da minha vida? O meu olhar entrou na alma de Pedro, porque ele me amava. E aqui vejo que Jesus fala para mim e para você no dia de hoje. O meu olhar entrou na alma de Pedro, porque ele me amava, mas porque Judas não me amava, a minha palavra não penetrou na sua alma. Procura fixar os meus olhos, que eles te dirão tudo o que precisas, para entenderes a ti própria e para entenderes aquilo que quero que faças. O meu olhar é a tua luz, o teu farol e o teu guia. Não procures outra luz além dos meus olhos. Procura-os em todas as tuas dúvidas, pois eles devem bastar-te se o teu amor for verdadeiro. Veja que a ordem que Jesus nos dá no dia de hoje. Procura o meu olhar diante das tuas dúvidas, diante dos seus medos, diante das suas dificuldades. Olhe para a cruz, olhe para o crucificado, ressuscitado, mas crucificado. Olhe no olhar de Jesus e você encontrará todas as respostas que você precisa. O problema é que quando nós abraçamos Jesus, ao invés de nós sentirmos o abraço de cura e de libertação, nós, infelizmente, colocamos as mãos nos bolsos de Jesus com o desejo e a esperança de encontrar alguma coisa agradável, alguma lembrança, algum presente. E muitas vezes deixamos passar aquele momento de graça, de bênção, de cura, de libertação. Muitas vezes falamos com Jesus, mas muitas vezes mal olhamos nos seus olhos e deixamos de experimentar o olhar da misericórdia sobre a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus nos convida a voltar o nosso olhar para o olhar de Jesus, para o olhar misericordioso, para o olhar que nos sustenta diante das dificuldades, diante das nossas misérias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.